Bom, pessoal, bom dia, tá? Esse conteúdo que a gente vai ver agora é como se fosse uma revisão, porque é um conteúdo que a gente já viu. Só que é interessante que vocês prestem atenção, porque vai ser uma das questões abertas que vai tratar aqui sobre vetores. Só que a gente vai trabalhar de uma forma orientada, né? Orientada a objetos. Então é interessante que vocês prestem atenção para que vocês consigam fazer essa questão, tá? Então, vou criar um novo projeto aqui, certo? Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí, marca o sininho. Tamo junto, hein? Desmarca a classe principal. Vou colocar aqui estrutura de dados, tá? Estrutura de dados. E dentro dessa estrutura de dados aqui, eu vou trabalhar alguns aspectos com vocês agora, tá? No sentido de que, vou colocar aqui novo pacote, exemplos, né? Vai ser os exemplos que a gente vai trabalhar. Perfeito. E dentro de exemplos aqui, eu vou criar a classe que nós vamos trabalhar, né? Vamos colocar aqui estrutura. Perfeito. Então, vamos relembrar aqui algumas coisas antes de iniciar a fazer aquelas paradinhas que a gente já conhece, tá? Orientado a objeto. Vou colocar logo o PSVM aqui, que é o Public Static Void Main, a gente poder fazer nossas implementações. Então, beleza. Toda vida que a gente vai criar uma estrutura de dados, a gente precisa primeiro saber o tipo de dado e depois como é que faz a referência, né? Então, por exemplo, a gente sabe que toda vida que quando a gente vai criar essa estrutura, a gente precisa dizer ela. Então, existem dois tipos, né? Se ela é vou colocar só uni, tá? Unidimensional e bidimensional, tá? Vou colocar aqui. É mais. Qual a diferença disso aqui, pessoal? Vamos criar uma estrutura agora aqui. Então, presta muito bem atenção. A unidimensional a gente já trabalhou anteriormente, né? Então, vamos criar aqui uma estrutura de dados aqui, né? Ó, int, eu vou dizer que esse cara aqui, né? Ó, vai ser uma estrutura de dados, né? Então, vamos colocar aqui, é uni ou é bi? Essa daqui é uni, né? Vai receber um anil, né? Int, de... Quantas informações eu coloco aqui? Pode ser 5, né? A gente exemplificar, né? Muito bem, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu estou criando uma estrutura de dados, tá? Que contém quantos valores? 5 valores. De que tipo? Inteiro, né? Beleza, do tipo inteiro. E toda vida que eu vou trabalhar com esse cara aqui, ele tem uma sequência, né? Ele tem um índice. Qual é o índice, pessoal, desse vetor aqui? 0, não é isso? Depois, 1, 2, 3 e 4. Ah, João Vitor, não conta com 5? Não, porque se a gente for contar as possibilidades aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né, a gente tem 5 valores. Então, sempre o índice desse cara aqui vai iniciar, certo? Pelo 0, beleza? Vou colocar index. Sempre ele vai iniciar pelo 0, ok? Então, esse cara aqui, ele é unidimensional, porque ele tem uma única estrutura. Beleza? Ah, João Vitor, e o bidimensional, como é que funciona? Então, vamos criar o mesmo inteiro aqui, né? Ó, int, né? Só que agora eu posso criar bi, né? Ou tridimensional e etc. Mas eu vou criar bi aqui só para a gente ver um exemplo, né? Bi vai receber, né? Ó, um new int. Aí eu digo aqui de quantos valores esse cara aqui vai fazer a representação, né? Então, por exemplo, digamos que ele seja de 3 por 3. Por que assim, João Vitor? 3 por 3. Vocês lembram de matrizes em matemática? Sim ou não? Como é uma matriz? Não, para ficar mais bem exemplificado, como é que funciona uma tabela? A tabela ela tem o quê? Linhas e colunas, né? Então, se eu estou dizendo que essa tabela aqui ela é 3, 3, ela é o quê? 3 linhas e 3 colunas, né? Então, se a gente for fazer essa representação aqui através de índices, como é que eu faço? Como é que vai ser o index desse cara aqui para fazer a representação? Então, vamos tentar exemplificar. São quantos índices aí? 0, 1 e 2. Aí a gente vai pensar nas possibilidades, né? Digamos aqui que na primeira linha, né? Na primeira linha das 3 colunas, eu vou ter qual é aquela primeira janelinha lá da minha tabela. Aí eu pego a referência. Pode ser o quê? 0, 0. Pode ser o quê? 0, 1. E pode ser o quê? 0,
2. Então, eu estou dizendo o quê? Da linha 1, eu tenho o quê? 0, 0, 0, 1 e 0, 2. Ah, João Vitor, e da linha 2? 1, 1, não é isso? 1, 2, e aí vai sucessivamente, né? Ou seja, dá quantas possibilidades? Uma tabela de 3 colunas e 3 linhas. Ou seja, vai ter 9 índices. Vocês conseguem enxergar isso? Vamos fazer aqui. Inclusive, eu vou fazer até aqui em um comentário. Como é que é um comentário aqui de muitas linhas? Barra, não é isso? Asterisco e asterisco, barra, não é assim? Beleza. Então, digamos aqui que a nossa tabela, ela tem 9 possibilidades, né? Vamos fazer aqui, né? Ó, a primeira possibilidade é o quê? 0, 0, vírgula, 0, 1, vírgula, 0, 2. Concorda comigo? Primeira linha aí? Show. A segunda linha, como é? Como é? 0? 0 o quê? Ou é 1? 1, 0, não é isso? Muito bem. Depois, 1, 1. E depois, 1, 2. Se ligou aí como é o esquema? 0, 0, 0, 1 e 0, 2. Quem é o cara aí, o principal da primeira linha? O 0, né? Quem é o segundo cara aí, principal da segunda linha? O 1. Tá vendo aí? E agora, da terceira linha, quem é? 2, 0, não é isso? Depois, 2, 1. E agora? 2, 2. Pronto. Essa tabelinha aqui, pessoal, vai ser o index da minha tabela. Vai ser o index da minha tabela. Ah, João Vitor, não entendi. Então, vamos tentar exemplificar aqui, né? Ó. No unidimensional, para mim armazenar um valor, eu escolho qualquer um desses índices aqui. É ou não é? É ou não é? É. Então, digamos aqui que eu faço aqui o seguinte, ó. Eu coloco uni, né, ó, e digo índice, digamos que seja o índice 2, né, que vai de 0 a 4, vai receber o valor 5, por exemplo. Perfeito. Qual é o índice que eu estou utilizando? O 2. João Vitor, então no BI, como é que eu faço para armazenar esses valores? Muito fácil também. É só pegar um desses índices e armazenar o valor. Vamos lá fazer junto comigo? Então, BI, a gente sabe que é bidimensional, tem que ter 2 janelinhas dessa daqui, né? Ó. Beleza, só que aqui eu preciso referenciar. Se vai ser 00, ou 01, ou 02, certo? Ou o índice que eu quiser referenciar. Então, digamos aqui que eu pegue da linha 2, a célulazinha, né, da minha tabela 1. Aí eu só faço aqui, ó, coloco um 1 aqui, beleza? E um 1 aqui, e eu coloco para esse cara receber o valor 5 também, ó. Ou seja, o index 1 da minha tabela, ele está recebendo o quê? Qual o valor? O 5. Ah, João Vitor, então ficou bem mais fácil agora de entender. Então, eu imagino que esse bidimensional vai ser uma tabelinha e que cada célulazinha dessa tabelinha ela vai ter um índice que inicia de 0, né? Como a gente já sabe lá desde a uni. Só que, em vez da gente representar somente um, a gente representa quem? 2 índices. Você ligou aí como é o esquema? Show? Show de bola. Mas, João Vitor, aqui o senhor fez 3 e 3. Vamos fazer um segundo exemplo aqui para ver se vocês pegaram mesmo. Int, aí eu coloco aqui, ó. Novamente, outro bidimensional, beleza? Só que aqui eu vou colocar bi1. Vai receber, interessante, né? Organizei, perfeito. Vai receber um new int, vou abrir aqui, vou colocar um 3 novamente, e vou abrir aqui e colocar um 2 agora. E agora, João Vitor, como é que eu faço para fazer o index desse cara aqui? Vai ser 3 colunas e 2 linhas, ou vai ser 3 linhas e 2 colunas? E aí? Vamos fazer o exemplo aqui, para a gente ver? Digamos, eu vou fazer o exemplo aqui já utilizando esse cara, tá bom? Para ver se a gente consegue utilizar todos. Aí a gente vai saber se é 2 linhas e 3 colunas e 2 linhas, ou 2 linhas e 3 colunas, tá? Então vamos fazer aqui
Nesse caso aqui é o index somente do bi, né? E aqui, para mim fazer o index B2. B1 no caso, né? Como é que eu faço aqui? Vou colocar o 1. E aí? Vai ter o 0 e 0? Vai, né? Vai ou não vai? 0 e 0. Depois? Como é que eu faço? 0 e 1? Beleza, e agora? É duas colunas ou é três colunas? Hein? Não, três colunas. Oi? Três colunas. E duas linhas. Três colunas e duas linhas, né? Então, se for 0 e 0, 0 e 1 e depois 0 e 2. É assim? Beleza. E agora o 2 aqui? 1, 0, não é isso? Depois 1, 1, depois 1, 2. Tá aí, perfeito. Três colunas e duas linhas. Beleza? Perfeito? Show de bola. Tranquilo, né? Isso. Primeiro coluna, depois linhas. Beleza? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, conseguindo armazenar esses valores aqui, ó, eu consigo fazer soma com eles? Sim ou não? Se eu fizer aqui, ó, int soma vai receber uni do índice 2 mais b. Qual o índice que eu fiz aqui em cima? 1 e 1, não é isso? 1 e 1, ponto e vírgula. Eu consigo fazer soma? Tá aí, ó. Solte soma. Perfeitamente, né? Ó. O resultado aqui vai ser 10, né? Então, pegando o índice, né, que eu armazenei os valores aqui em cima, o resultado aqui dessa soma vai ser 10, né? Ó. Então, é bem tranquilo a gente fazer isso. Do mesmo jeito que se eu quisesse, assim, por exemplo, armazenar uma lista de contatos. Eu consigo fazer o armazenamento dessa lista de contatos? Sim ou não? Sim ou não? Pois vamos fazer aqui, né? Ó. Vamos criar aqui outra estrutura, tá? Que vai ser a lista de contatos, tá? String. E eu vou colocar para essa estrutura ser bidimensional, para a gente trabalhar com todos os carinhas, tá? Vamos colocar aqui, perfeitinho. Vou colocar aqui lista contatos. Vai receber uma new string, não é isso? Vamos colocar aqui 2 por 2 para a gente fazer rápido e ficar bem exemplificado. Então, digamos aqui que a gente vai armazenar aí quantos contatos, pessoal? A gente consegue armazenar nessa lista de contatos aí? Quanto? 4, né? Quais são os índices? 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Beleza? Vamos fazer aqui então para a gente armazenar os contatos, tá? Digamos aqui que a nossa lista de contatos, beleza? No índice 0 e 0 vai receber um nomezinho aqui lindo e maravilhoso, né? Vamos colocar aqui. Carlos Vitor. Beleza. No segundo contatinho que a gente vai fazer, vamos colocar aqui, né? Ó. No segundo contatinho vai ser o índice 0 e 1. Eu vou armazenar aqui outra pessoa, tá? Vamos colocar aqui o Pedro Lucas. Vamos armazenar a terceira pessoa, que é no índice o quê? 1, 0, não é isso? Que vai ser o Ramon Nelore. E por último, aqui vai ser um 1, não é isso? Rei do gado.
Beleza. Perfeito. Aqui eu consegui armazenar, pessoal, as 4 pessoas dentro da minha lista de contatos. Ou seja, eu consegui fazer um armazenamentozinho aí de uma tabelazinha, né? Ou seja, com todos os nomes dentro de uma estrutura bidimensional. Mas, João Vitor, como é que eu faço para mostrar esse cara aqui, certo, em um sort? Como é que eu faço? É muito simples, tá? Existe a forma mais fácil, utilizando uma estrutura de repetição. Concorda comigo? E existe também a forma que você pode fazer manualmente. Qual é a forma manualmente? Sort, não é isso? E você coloca lá, certo? As informações necessárias, né? Que é o quê? O nome da estrutura de dados e o índice. Mas, João Vitor, se eu fosse fazer dentro de uma estrutura de repetição, como é que seria? Vamos fazer? For, né? Ó. E dentro do for, eu vou colocar a minha estruturazinha aqui de repetição. Essa minha estrutura de repetição, ela tem quantos índices, pessoal? Ela só pode ser o quê? 0 e 1, não é isso? É ou não é? Só que aqui a gente precisa representar quem? A sequência, né? Ó, como é que eu faço para representar essa sequência? Oi? Digamos aqui, vamos só pegar um exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, lista de contatos, certo? Vou colocar um i aqui. Vou colocar um i aqui. Ponto e vírgula. Só que essa lista de contatos aqui, ela vai ser impressa, certo? Dentro do sort. Só para a gente exemplificar. Do jeito que ela está aqui, né? Ó, se ela vai só de 0 a 1, i menor igual a 1 ou i menor que 2? I menor igual a 1. I menor igual a 1. Ou seja, ele vai de 0 a 1, né? Podia ser menor que 2 também, muito bem. Perfeito. Aí eu pergunto a vocês, quais os nomes ele vai imprimir na tela aqui? Se eu executar dessa forma aqui, quais os nomes que ele vai imprimir na tela? Por que é Carlos Victor, rei do gado? Porque não vai alternar. Na primeira volta, ele vai ser o quê? 0 e 0. Na segunda volta, ele vai ser o quê? 1 e 1. E como é que eu faço para imprimir o nome Pedro Lucas e Ramon? O que é que vocês acham? Como é que eu faço para fazer? Eu sei que o meu índice, ele sempre vai ser o quê? 0, 1 e assim sucessivamente, né? Então, se eu fizer assim, ó. Se eu der um Ctrl C aqui e colocar aqui, ó. Ctrl V. E aqui eu vou colocar 1 para ele ser o 0 e aqui para ele ser o 1. Ele vai imprimir todos, pessoal? Agora, sim ou não? Vamos fazer o teste? Se liga aí, ó. Carlos Victor, Pedro Lucas, Ramon Nelore e Rei do Gado, ó. Beleza? Tranquilo? Aí eu ia criar outra estrutura de repetição para colocar dentro de outro, né? Vamos criar aqui outro for. For tirar aqui, colocar aqui e aqui eu coloco J. E aí, ele vai imprimir o que aí? Sim, tem que modificar aqui também, né? Ó. Colocar menor que 2. Vai ser a mesma coisa ou vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa ou vai ser diferente? Na primeira volta, ele vai pegar quem? 0 e 0. E na segunda volta, ele vai pegar quem?
1 em 1. E depois? Só isso? Vamos imprimir para ver? Ó, repetiu 2 vezes, né? Ó, Carlos Victor, Pedro Lucas, Ramon Nelore e Rei do Gado. Só precisava de um único quê? Solte, né? Ó. Perfeito. Tá aí, ó. Carlos Victor, Pedro Lucas, Ramon Nelore e Rei do Gado. O exemplo aqui que o G me pediu é porque, por exemplo, se eu pedisse para você salvar 100 contatos dentro dessa lista de contatos, aí você ia ter que colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não. Você cria 2 estruturas de dados, né? Ó. Ou seja, dos estudos de dados não, do estudo de repetição, que vai trabalhar de formas aqui que vai imprimir toda a lista aqui bidimensional. João Vitor, beleza, tranquilo. Agora, como é que eu faço para utilizar esse cara aqui, né? Essa estrutura orientada a objetos? Aí já é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, digamos que eu quero que vocês criem um método para inserir informações dentro de uma estrutura de dados. Então, a gente vai ter uma classe e essa classe vai ter um método para armazenar informações dentro dessa estrutura. Eu consigo fazer isso? Consegue, sem problema nenhum. Certo? Você só precisa saber o quê? Identificar essa estrutura lá quando você fizer esse armazenamento. Então, é como se fosse um atributo. Certo? O atributo, quando ele é do tipo privado, você cria o quê? Não cria o get e o set? E dentro do get e o set, você não coloca lá dentro para ele receber as informações? Sim, vai ser do mesmo jeito com a listazinha aqui. Certo? Conseguem fazer isso? Tranquilo. Vamos citar um exemplo aqui, tá? Dentro desse pacote aqui, eu vou criar aqui uma nova classe. E que essa classe aqui vai ser as funções, tá? Vamos colocar aqui. Funções. No caso, vão ser os métodos. Só para a gente exemplificar. Então, funções eu vou utilizar onde? Lá dentro de estrutura, né? Então, eu posso criar meus métodos aqui? Pode, né? Então, vamos colocar aqui uma estrutura de dados, né? Int. Vou colocar aqui esse cara aqui, né? Digamos que seja nomes. Que nomes? Idades. Já viu nomes do tipo inteiro? Preocupante, né? New int de 5 idades que eu vou colocar aqui dentro. Beleza. João Vitor, se eu quiser armazenar uma informação dentro de idades através de funções, eu consigo fazer? Consigo, sem problema nenhum. Posso criar um método para isso? Pode. Então, digamos aqui que eu crio um método, tá? Vamos colocar aqui, ó. Public void armazenar idades, certo? E dentro desse armazenamento de idades, eu vou receber um parâmetro de que tipo? Inteiro, né? Que vai ser... Eu vou colocar só id01, né? Que é a idade 01, vírgula, int id02, que é a idade 02, vírgula, int id... Coloquei tudo junto, né? id03, vírgula, int id04, vírgula, int 0123 id05. Sim. Beleza. Criei aqui, certo? Com todos os parâmetros possíveis. Ó, int id01, 02, 03, 04, 05. Como é que eu faço para armazenar esses valores aqui? Dentro do vetor que está logo lá em cima. Como é o nome? Será se eu utilizando des, ele reconhece? Des ponto o quê? Idades, né? Ó. Parâmetrozinho aqui, o índice 0, vai receber quem? ID01, né? Ó. ID01. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que essa variável que vai passar por parâmetro vai armazenar dentro de quem? Dessa estrutura de dados aqui, ó. Ah, João Vitor, então quer dizer que eu posso fazer com todos? Pode. Vamos fazer com todos aqui, ó. Eu vou modificar somente o que aqui? E o nome da variável, né? Ó, 3, 4, 5 e o índice aqui, 0, 1, 2, 3,
e 4. Show de bola. Já posso armazenar todas essas informações através do método e dentro dessa estrutura de dados aqui. E para mostrar esses valores, vamos criar outro aqui, né? Ó, public void mostrar idades. Abre aqui, né? Ó. Perfeitamente. Como é que eu faço para mostrar essas idades aí? Eu posso simplesmente criar uma estrutura de repetição que vai mostrar todas as idades aí de uma vez só. Se vai de 0 a 4, como é que eu coloco aqui a condição? Menor que 5 ou menor ou igual a 4? Tanto faz, né? Muito bem, perfeito. E aqui eu coloco salt, né? Salt quem, pessoal? Idades, não é isso? Ó. Abre aqui o parâmetrozinho dele de... Tá aí, ó. Então eu armazeno as idades e aqui eu mostro as idades. Como é que eu faço para utilizar lá em estrutura? Vamos lá. Aqui em estrutura, eu vou comentar somente aqui esses carinhas aqui, para não aparecer, tá? Beleza? Beleza. Oi. Só um minuto, tá? Eu deixo já vocês copiarem. Como é que eu faço para mostrar aqui, né? Ó, fazer logo aqui embaixo. Essa daqui é desse for, essa daqui é desse for, então eu faço aqui, para não misturar. Como é o nome lá da classe lá? Como é que eu faço para fazer a instância dela? Funções, não é isso? F1 vai receber o quê? New funções, ponto e vírgula. Como é que eu faço para chamar lá a função, para armazenar as idades? F1 ponto o quê, pessoal? Armazenar a idade, ó. Olha aí, ó. É só dar o enter aqui. Aí ele pede aí para você armazenar 5 valores, né? Vamos armazenar aqui a primeira idade. Ficou demais, né? A primeira idade, digamos que seja a idade 27. A segunda idade vai ser a idade 33. A terceira idade, que é a do gado Nelore, 24, né? A quarta idade, 56. E a quinta idade aqui, 15 aninhos, né? Cheirando a leite ainda. Perfeito. Fiz o armazenamento das idades. Como é que eu faço para mostrar essas idades? F1 ponto, tá aqui o métodozinho que a gente criou lá na outra classe, ó. Ixi, ficou mostrar, né? Nada não. Mostrar idades. Quando eu executo aqui, ó, ele mostra aqui, ó, 27, 33, 24, 56 e 15. Essa estrutura de dados aqui que a gente utilizou foi através da orientação objetos, né, ó, que são as duas funções que está armazenando aonde? Lá na outra classe. Então, por exemplo, né, uma suposta questão que eu peço para vocês fazerem na prova, para vocês armazenarem, né, os dados de uma pessoa através de uma estrutura de dados, onde vai ter determinadas classes, por exemplo, que você vai fazer, né, um método para armazenar esses valores. Conseguem fazer? Bem facinho, né? É ou não é fácil? É fácil. Então, depois aqui, vocês podem só fazer a referência, né? Então, digamos assim, ó. Digamos assim, se eu tivesse que armazenar o nome e a idade, como é que eu ia saber de que idade era de quem aqui? Muito simples. Muito simples. Vamos voltar aqui em estrutura, ó. Presta muito bem atenção que aqui é o detalhe, viu? Terceira questão, letra A. Digamos aqui que eu quero armazenar o nome, a idade, certo? E o CPF. Então, aqui a gente já consegue saber de quem é quem. Então, digamos aqui que a primeira pessoa seja que índice? O índice 0, né? A segunda pessoa vai ser que índice? O índice 1. E a terceira pessoa vai ser que índice? O índice 2. João Vitor, e como é que eu sei que essas informações são daquela pessoa? Se a pessoa ela é do índice 0, o restante das informações sempre vai iniciar com quem? Com 0. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. 00, 01 iniciou com 0? Iniciou. 02 iniciou com 0? Então, essas informações é de quem? Da primeira pessoa, que o índice dela é o 0. Segundo exemplo, a segunda pessoa, o índice dela inicia com 1.
Então, beleza. 1, 0 é da segunda pessoa. 1 é da segunda pessoa também? Não inicia com 1. E assim sucessivamente, tá? Então, dessa forma, eu consigo fazer o armazenamento. De quem? Do nome, da idade e do RG, por exemplo, da mesma pessoa. Conseguiram enxergar aí? É como se você criasse a tabelinha e dentro dessa tabelinha você armazenasse as informações. E depois era só criar o índice. Pronto, morreu. Tranquilo? Muito fácil, né? Perfeitamente. Então, pessoal, essa daqui é a principal ideia. Obviamente, vocês precisam revisar, né? Ó, estrutura de repetição, né? Vocês precisam revisar algumas coisas em relação ao scanner para receber as informações. Vocês precisam revisar além, né, do básico de lógica de programação. Vocês precisam revisar também a ideia lá da orientação a objetos. Quando eu criei esses métodos aqui e utilizei aonde? Dentro de estrutura. Certo? Então, essas são as principais ideias. Com certeza, você assistindo essa videoaula aqui, né, fazendo as anotações e praticando, você vai conseguir fazer, tá? Com certeza absoluta. E essa é a principal ideia. Beleza? Então, é isso aí. Vamos praticar agora, né? Valeu!